Então, boa noite a todas e todos, né? É um prazer recebê-los, mesmo que virtualmente. Gostaria de agradecer já ao professor André Duarte pela participação, pela disponibilidade em estar aqui nessa palestra, né, virtual. Então, vou fazer uma breve apresentação do professor André aqui. O professor André de Macedo Duarte é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, né, professor titular do Departamento de Filosofia da Federal do Paraná. Ele atua nos programas de pós-graduação em Filosofia e também no programa de pós-graduação em Educação, né, da UFPR. Diretor da agência UFPR Internacional, bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq e professor convidado em diversas universidades estrangeiras, né? Tem vários artigos e capítulos de livros publicados, e eu gostaria de ressaltar 2 livros, né, especificamente, por conta da nossa temática aqui da palestra virtual. Um que é O Pensamento à Sombra da Ruptura, Política e Filosofia em Hannah Arendt, que é uma referência para quem estuda pensadora, né, política. E um livro mais recente chamado A Pandemia e o Pandemônio, ensaio sobre a crise da democracia brasileira. Também um livro bastante interessante, recomendo a leitura, tá? Então, professor André, muito obrigado aí pelo aceite, né? E é um prazer recebê-lo aqui para você falar para os diversos alunos que estão aqui, né? E espectadores que são da Universidade Federal, da Universidade Tecnológica, da PUC e de outras instituições, tá? Então, fique à vontade e muito obrigado. Perfeito, muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo o convite. Então, muito agradecido ao professor Francis Kanashiro, ao professor Gelson Oliveira. Quero agradecer também o convite que envolve aí o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional, ao TFPR, a pós-graduação em Filosofia da PUC-PR, a Cátedra Hans Jonas. Eu fico contente assim com a oportunidade, sobretudo porque abre esse espaço assim para eu falar uma vez mais sobre esse último livro que o professor Francis mencionou, que é A Pandemia e o Pandemônio, né, ensaio sobre a crise da democracia brasileira. Esse foi um livro que eu escrevi assim muito rapidamente no ano passado, um pouco para tentar sobreviver àquele bombardeio de notícias assim acabrunhantes, né, de perplexidade, de horror, e me pareceu assim que era preciso filtrar o horror desse acontecimento, filtrar, enfim, pela lente da reflexão, pela conceitualização. E assim, aquilo era um livro, né, ele foi publicado em agosto do ano passado, um pouco mais de um ano, e foi escrito em um mês e pouco, num ritmo assim completamente alucinado, né, que só teria sido possível em regime de trabalho remoto, né, em que a gente faz 3 coisas ao mesmo tempo: assobia, chupa cana, fecha a porta com a perna, abre... E, enfim, e era um livro que tinha o risco, assim, continha o risco de pensar enquanto a coisa está acontecendo. Obviamente, esse risco poderia levar a que o livro, em 6 meses, vamos dizer, perdesse a atualidade e se transformasse numa espécie de retrato de um momento muito recortado. 6 meses da pandemia, um ano e pouco, e de fato, hoje o livro tem mais de um ano de publicação, ele segue, do meu ponto de vista, infelizmente, muito atual, até o ponto em que eu decidi fazer uma versão mais ampla dele para publicar em inglês, né? Então, hoje, claro, isso vai levar um tempinho ainda, né? Eu estou enviando para a editora e ver, né? Depois tem parecerista e tudo mais, mas eu fiz uma versão ampliada, né, com umas 100 páginas a mais, e vamos ver o que acontece. Então, claro, né, eu estou muito envolvido aí com esse livro, com toda a questão e todas as, né, as questões estarrecedoras que cotidianamente ainda nos envolvem nessa relação entre o desgoverno Bolsonaro e a pandemia. Então, é óbvio que, não é, quando eu recebi o convite para falar sobre a destruição da política no Brasil contemporâneo, né,
propor algumas reflexões a partir da Hannah Arendt, para mim não tinha como não pensar, né, essa figura da destruição da política no Brasil contemporâneo, sem mencionar o desgoverno Bolsonaro e, sobretudo, né, esse momento da pandemia, que eu acho que explicitou propriamente a natureza do que é o Bolsonaro, do que é o bolsonarismo e do risco que isso coloca para nós enquanto seres vivos e para as instituições democráticas, porque eu também chamei de experiência democrática. É uma situação efetivamente muito grave. E aí, como havia essa proposta, né, de falar a partir da Hannah Arendt, então eu decidi me concentrar em alguns aspectos, né, daquilo que eu me vali do pensamento da Hannah Arendt para tentar compreender o que é o bolsonarismo, não é? Então, assim, a Hannah Arendt está presente no livro todo, mas eu vou recortar e estabelecer alguns comentários, tanto a partir do livro em português, quanto a partir também da versão ainda inédita em inglês, né? Alguns aspectos que eu acho que são centrais aí de contribuições da Hannah Arendt para a gente entender o que significa a destruição da política no Brasil contemporâneo, né? Eu acho assim que quando eu menciono a ideia de desgoverno, né, não é uma figura retórica, eu inclusive tenho utilizado essa expressão colocando des entre parênteses, porque eu realmente penso que nós estamos diante de um fenômeno novo, de um fenômeno disruptivo, muito radical, que é de um governo pelo descuido, né, nesse sentido, desgoverno, né, colocando des entre parênteses, não é simplesmente a ausência de governo, é um governo para a produção do horror. E isso agora, com os dados aí da Prevent Senior, o gabinete paralelo, etc., tudo isso é impressionante, enfim, como aquilo que a gente vinha refletindo ao longo do ano passado, tudo vem sendo confirmado pela CPI, etc. Então, eu acho assim que há um contexto específico, não é? O governo, isso que eu chamei de mau encontro entre o governo Bolsonaro e a pandemia, mas ao mesmo tempo isso que é específico, isso que é muito assim, que é um pouco um ponto fora da curva, quase, né? O Bolsonaro conseguiu ser pior que o Trump em vários aspectos. Ao mesmo tempo, também se trata de um movimento mundial de extrema-direita, do qual o Bolsonaro faz parte. Há uma organicidade, enfim, num certo movimento de extrema-direita internacional, e o governo Bolsonaro é parte disso, e desconhecer isso é desconhecer o próprio fenômeno. Bom, eu vou me centrar, sobretudo, no Origens do Totalitarismo, dizer o que essa obra, que tem mais de 50 anos, né, muito mais, tem mais 60 anos de publicação, né, publicada em 1951, que enfim, o que essa obra pode nos dizer a nós brasileiros hoje, mas enfim a todos nós no mundo inteiro que estamos preocupados com o destino da democracia. Eu acho que tem muita coisa ali para ser explorada. Origens do Totalitarismo, eu acho que é um livro que tem que ser lido uma vez mais, e se a gente presta atenção ao nosso momento presente, relê o Origens, o livro fala mais coisas do que o que ele falava há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Então isso é muito interessante, né? O clássico é esse livro que continua falando para nós. E então o Origens do Totalitarismo efetivamente passa por essa prova tranquilamente, né? E antes mesmo até de me centrar em algumas ideias básicas do Origens do Totalitarismo, eu queria chamar a atenção também
para vamos dizer, um certo gesto teórico do pensamento arendtiano, que sempre fez questão de se concentrar nessa ideia de que é preciso pensar os acontecimentos, pensar os eventos políticos do nosso próprio tempo. Origens do Totalitarismo é um livro também escrito logo, enfim, não é? Começou a ser escrito durante a Segunda Guerra Mundial, em meio, enfim, ao desenrolar dos acontecimentos. E eu acho que esse gesto teórico da Hannah Arendt, ele é para nós ainda muito importante, não é? Essa ousadia, coragem de pensar o nosso próprio tempo, pensar os acontecimentos cruciais do nosso tempo. A Hannah Arendt nos chama para isso. Essa é uma demanda efetivamente que ela colocou desde o princípio, né, desde estava posto para ela, no fundo, desde pouco antes de 1933, né, ela compreendeu muito rapidamente o perigo da ascensão do nacionalsocialismo, distintamente, enfim, de muitos outros intelectuais, inclusive dos seus mestres. Claro, então, a origem do totalitarismo é um pouco que esse primeiro grande momento, né, em que a Hannah Arendt corre esse risco de pensar o acontecimento e de pensar o acontecimento enquanto ele ainda está se desdobrando. Claro que, de maneira, né, humilde, do meu ponto de vista, eu tentei me inspirar nesse impulso fundamental do pensamento arendtiano, que é esse compromisso em refletir sobre os acontecimentos centrais do nosso tempo, correndo o risco que isso implica. Bom, usar origens do totalitarismo para pensar o presente. Aí eu digo realmente usar um pouco, lembrando ali daquela metáfora do Michel Foucault, né, que dizia que gostaria que as suas obras fossem tomadas como caixas de ferramenta. Eu acho que o Origem do Totalitarismo tem ferramentas muito interessantes para a gente, né, mas tem uma primeira e fundamental regra de utilização dessas ferramentas conceituais, que é a de não produzir achatamento, né? Que é a de não achar que estamos diante de alguma coisa como uma reedição do fenômeno totalitário. Acho que isso, vamos dizer, o decalque muito rápido entre presente e passado, isso efetivamente impede que a gente possa tirar o melhor proveito da contribuição que a Hannah Arendt pode nos dar no Origens do Totalitarismo. Então, é muito importante ter clareza de que o passado ele não se repete tal e qual, mas também, por outro lado, não há como desconsiderar vinculações muito fortes entre o atual desgoverno Bolsonaro e o totalitarismo, o nazifascismo, como quisermos chamar, enfim, esses movimentos de extremismo, de fundamentalismo político, de caráter antidemocrático por excelência, e que leva à morte provocada da população em escala de massas. Não tem como a gente não estabelecer vinculações, e é por isso que a origem do totalitarismo continua nos dando muitas lições e muitos esclarecimentos. Quais são as noções que eu acho que sobre as quais eu vou me debruçar? Talvez pudesse haver várias outras, a gente vai conversar depois. Eu queria chamar a atenção para a noção das massas. Eu devo confessar a vocês que eu acho que eu compreendi bem, enfim, a densidade dessa consideração arendtiana sobre as massas, agora sob o efeito de pensar o bolsonarismo, né? Porque foi pensando, enfim, o fenômeno do bolsonarismo que eu comecei a pensar sobre o fanatismo político, sobre a politização numa chave fanatizada e sobre a noção de ideologia, o modo como a Hannah Arendt define a ideologia, e aí eu quero chamar realmente a atenção para esse caráter mais abstrato e formal
da definição, que nós veremos mais adiante, da noção de ideologia, deixando de lado qualquer alusão a conteúdos. Não é? O bolsonarismo, ele não é uma ideologia totalitária, tal como a Hannah Arendt descreveu o nazismo e o stalinismo, né? Ele não, o conteúdo é completamente distinto, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a Hannah Arendt tem uma definição da ideologia como lógica de uma ideia, e aí eu acho que essa ideia da lógica do desdobramento de premissas e da criação de um mundo fictício, mas completamente coerente e articulado, isso me parece que é extremamente rico para a gente pensar a coesão existente em torno disso que é o bolsonarismo, entendendo o bolsonarismo como fenômeno político de massas numa chave de fanatismo político antidemocrático. Né? Então, a ideia das massas, da sua súbita politização e a ideia da ideologia, eu acho que esse é o horizonte, né, os dois pilares aí sobre os quais eu vou me deter. Eu queria fazer uma referência muito rápida. Tem um pesquisador, enfim, doutor em filosofia, que se chama Tiago Dias da Silva, e ele escreveu, já em abril de 2019, um texto muito interessante que foi publicado na revista Cult, que se chama Hannah Arendt e o ativismo dos indiferentes do bolsonarismo. E ali eu acho que ele tem, é um texto curto, um ensaio curto, mas eu acho que tem muita iluminação assim sobre o modo como utilizar Hannah Arendt para pensar o fenômeno do bolsonarismo, né? Porque, né, o título, né, o ativismo dos indiferentes, né? O bolsonarismo sendo entendido como uma politização súbita desses que anteriormente eram indiferentes à coisa pública, à coisa política, etc. E a Hannah Arendt, ela tem realmente essa, né, as massas, quando se politizam, elas o fazem de maneira muito peculiar. A gente poderia chamar a atenção para a ideia de que se trata de uma politização que desconhece a própria lógica da política e que é uma politização de caráter moralizador. Não é? Os indiferentes, quando eles se politizam, eles moralizam as relações políticas, e não é à toa, então, que temas, não é, como o combate à corrupção ou temas relativos à moralidade religiosa e sexual acabam, foram que como os elementos que produziram o amálgama do bolsonarismo. Né? Toda moralização da política vai passar, em algum grau, por uma politização de costumes, por uma politização de valores morais, e daí justamente o ódio à diversidade sexual, religiosa, cultural, regional, etc. Né? O bolsonarismo, ele não tem uma coesão própria, o Bolsonaro não tem uma ideologia própria, não tem nem mesmo talvez uma visão de mundo muito estruturada, mas ele consegue, nós vamos ver como e por que ao longo da minha exposição, ele consegue congregar uma multiplicidade de sujeitos em torno de si mesmo. Nós temos aí, enfim, pesquisas que dão aí uma taxa aí de 15% a 20% da população brasileira como uma espécie de núcleo duro disso que pode ser chamado de bolsonarismo, como um movimento político de massas politizadas numa chave moralizadora. Isso não é pouca coisa, é muito grave. Bom, como eu disse, os indiferentes, né, quando eles se politizam, eles não levam em consideração a dinâmica da interação, do jogo, da disputa política, não é? Porque esses indiferentes, ou previamente indiferentes, eles não tinham a experiência da política como um assunto de vinculação, de formação de interesses comuns.
Então, não é à toa que eles vão reduzir a política a uma espécie de jogo mesquinho de interesses privados, né? E a esse jogo mesquinho de interesses privados vão sendo acrescentados apelos fortemente carregados de emocionalidade, de emoção, valores morais tradicionais, etc., né? Então, é muito, muito, muito sério isso tudo. E o resultado, o primeiro resultado, é que a própria política começa a ser vista como uma atividade indigna ou que merece ser recusada, não é? Vai se constituindo uma espécie de revolta contra o sistema político e a temporalidade e a lógica próprias do sistema político democrático. Claro, isso tudo adicione, não é, um uso intensivo, um uso e um mau uso intensivo das redes sociais, né, das mídias digitais, e nós temos o prato feito para a constituição de movimentos políticos de caráter autoritário, antissistêmico e de massas e com grande poder de adesão e de produção de identificação. Eu acho até, eu acabei publicando depois da publicação do livro, que saiu em agosto, em novembro do ano passado, saiu também um texto que eu publiquei na revista Educação e Realidade, da PUC do Rio Grande do Sul, onde eu estava discutindo a negação da política como uma espécie de estratégia do governo do Bolsonaro, não é? Negar a política, dizer que eu não sou político, eu sou qualquer outra coisa, isso é uma estratégia de marketing político no âmbito das campanhas que sempre houve, não é? Muitos candidatos se valeram desse espírito, dessa chama aí do antissistêmico. A diferença é que o Bolsonaro transformou o antissistema em uma política, né, em uma estratégia de desgovernamento, e isso é alguma coisa muito nova. Bom, para a gente aprofundar a discussão do bolsonarismo, é preciso, eu acho, pensar o fenômeno do fanatismo político, né? Como é que a gente pode entender isso aí? Quais são as condições históricas do mundo que favorecem o espraiamento desse fanatismo político? Por que o fanatismo político é tão consistente, tão difícil de romper, né, de quebrar? Quem são esses que se engajam prontamente em movimentos políticos fanatizados? Né? O que é que acola, não é, que reúne, que dá o amálgama e faz com que esses indivíduos constituam um movimento de massa? Né? Como pensar a própria noção de massa? Qual a relação entre massas e extremismo político? Qual o papel da ideologia na caracterização da propaganda política própria do bolsonarismo? Todas essas questões, se a gente, né, lê o Origem do Totalitarismo com essas questões em mente, o livro fala para a gente muita coisa interessante. Então, primeira indicação, né, eu acho que isso a Hannah Arendt é muito incisiva, é a ideia de pensar o mundo histórico no qual esses fenômenos do fanatismo político, onde é que isso se insere, né? Qual é o solo no qual o fanatismo político pode medrar e se multiplicar. E eu acho que aí justamente não tem como escapar da maneira como a Hannah Arendt definiu as massas. Não é? É interessante, a Hannah Arendt, esse tema das massas, claro, é um tema, enfim, da sociologia, da filosofia do início do século XX, e até os anos 40, 50, mas a Hannah Arendt tem uma concepção muito peculiar das massas, né, e ela, a ideia não é, da Hannah Arendt não é de uma compactação, de uma unidade, de uma coesão das massas, não é? A Hannah Arendt chama simplesmente a atenção, eu quero citar aqui, ela diz que as massas, ela é uma espécie de vasto contingente, eu cito o Origem do Totalitarismo, um contingente de pessoas, por causa do número, seja por causa da sua indiferença ou por causa da combinação das duas coisas, elas não podem ser integradas em nenhuma organização baseada no interesse comum.
Então, a Hannah Arendt ainda diz, potencialmente as massas existem em qualquer país e constituem a maioria das pessoas neutras e politicamente indiferentes que nunca se filiaram a partido algum. O que vai caracterizar as massas, então, é essa desarticulação, desinteresse pelo mundo comum, perda de vinculação, perda também de senso comum, de sentido comum, perda disso que a Hannah Arendt valorizava muito, que era o entre, né? O entre os sujeitos. Perda, então, da ideia de compartilhamento, né? Formação de um modo privativo de ser no mundo. Né? E a Hannah Arendt focou muito nisso tudo. Então, a Hannah Arendt ainda diz, né, as massas não são mantidas unidas por uma consciência de interesse comum e carecem daquela articulação de classe específica que se expressa em objetivos determinados, limitados e alcançáveis. Fim da citação. Quer dizer, as massas, quando elas se politizam, elas não se engajam com base em algum programa político claro e bem definido, com objetivos que possam ser compartilhados e possam ser discutidos. Então, o que essa não integração e essa ideia de que elas não se politizam em torno de um programa político factível é muito importante para o nosso contexto. As massas acabam se politizando, respondendo de uma maneira voluntária, voluntariosa, a um conjunto muito dispar de apelos emocionais, cuja natureza não é especificamente política, mas que são facilmente politizáveis, e é nessa politização de aspectos que não são imediatamente políticos que se constitui essa mobilização com um caráter assim, de uma tonalidade, de cruzada moral religiosa, que é justamente essa atitude moralizadora que vai dar coesão, razoabilidade, respeitabilidade a um movimento político fanatizado. Do meu ponto de vista, eu acho que o eixo central, vamos dizer, aquilo em torno do que se produz um movimento de identificação de massas em torno do bolsonarismo, foi o que eu chamei de modelo ideal fantasmático do cidadão de bem, do homem de bem. E ele é composto aí por elementos heterogêneos, e é justamente essa heterogeneidade, o cidadão de bem, o homem de bem, isso pode ser interpretado em múltiplas chaves, e é justamente isso que permite que indivíduos pertencentes a estratos sociais com histórico político-cultural muito distinto entre si, ainda assim eles encontrem um foco unitário de identificação. Outro aspecto que a Hannah Arendt chama atenção e que me parece decisivo também para o nosso contexto é essa ideia de que os movimentos de fanatismo político eles crescem, eles ganham consistência na medida em que você tem essas massas expostas a condições sociais de superfluidade, de insignificância. A Hannah Arendt vai falar eu cito aqui uma vez mais, ela diz o seguinte: o perigo que o totalitarismo expôs diante de nossos olhos, e esse perigo não será superado apenas pela vitória sobre governos totalitários, esse perigo surge do desenraizamento, o termo que ela usa em inglês é rootlessness, desenraizamento, apatridade, homelessness, e pode ser chamado de perigo da desolação, loneliness, da superfluidade, superfluidity. Quer dizer, tem essas quatro noções: desenraizamento, apatridade, desolação, superfluidade, são, vamos dizer, esses são os elementos com os quais a Hannah Arendt faz a caracterização do mundo histórico-político no qual um fenômeno como o totalitarismo pôde emergir, e eu acho que essas características são características que não se esgotaram
com o fenômeno totalitário. A Hannah Arendt também acreditava nisso, né? Elas não surgiram com o totalitarismo, elas são prévias ao totalitarismo e elas persistem no nosso tempo e elas constituem uma condição muito favorável para a emergência de fenômenos de extremismo, fanatismo político antidemocrático. Bom, desenraizamento para Hannah Arendt significa não ter solo compartilhado com outros, não ter uma raiz comunitária, não ter, enfim, ela diz, um lugar no mundo reconhecido e garantido pelos outros, né? É um fenômeno social moderno, generalizado, diz respeito a todos nós, mesmo que a gente tenha vivido no mesmo lugar em que a gente nasceu, sem nunca ter saído dali. Esse desenraizamento ele tem que ver com perda de interesses concretos e comuns. Enfim, você tem pessoas que vivem lado a lado, mas que de fato não coabitam juntas, uma vez que elas não têm responsabilidade compartilhada por um mundo comum, nem hoje, nem muito menos no futuro. Esse desenraizamento ele tem uma clara conexão com essa homelessness, né, que difícil de traduzir, eu chamei por apatridade. E quando eu falo em apatridade, eu não estou pensando exclusivamente a figura política do apátrida, desse que foi, né, desnacionalizado e perdeu o seu vínculo legal com a comunidade na qual ele nasceu. Essa apatridade tem que ver com não se sentir vinculado a uma comunidade, mesmo quando você é legalmente parte dessa comunidade, né? Está completamente vinculado com isso que a Hannah Arendt chamava de desenraizamento. E é óbvio que desenraizamento e apatridade vão produzir efeitos de desumanização. Né? Essa ideia de que eu não estabeleço vínculos com o meu próximo. O meu próximo, o destino do meu próximo não diz nada para mim. Se ele vive bem, se ele morre, se ele sofre, eu sou indiferente para com isso. Bom, claro então que, não é, esses efeitos de desumanização, eles vão também se enganchar com aquilo que a Hannah Arendt chamou de desolação, loneliness, e superfluidade, superfluidity. Temos aí mais duas outras condições histórico-políticas importantes para a gente entender o mundo no qual são recrutados, né, os adeptos de movimentos políticos fanatizados. Bom, Hannah Arendt, ela produz, né, um conjunto de distinções conceituais bem interessantes. Ela vai distinguir o estar só, né, que ela chama de solitude. Estar só não é a mesma coisa que estar isolado, ela diz, né, in isolation, e não é a mesma coisa que a desolação, a loneliness. Então, o isolamento tem que ver com essa privação da possibilidade de se relacionar e agir com outros, né, não poder estar em contato, não estar em contato com os outros. Mas ela vai dizer assim, eu cito, isolamento e desolação não são a mesma coisa. Eu posso estar isolado, isto é, numa situação em que não posso agir, porque não há ninguém que haja comigo, sem estar desolado. E posso estar desolado, isto é, numa situação em que eu, como pessoa, me sinto abandonado por toda a companhia humana, sem estar isolado. Então, o isolamento é aquele impasse para o qual os homens são impelidos quando se destrói a esfera política das suas vidas, onde eles atuam juntos na busca de um interesse comum. Então, isolamento e desolação, não são a mesma coisa. Assim como também desolação e solidão, solitude, também não são o mesmo. Solidão, para Hannah Arendt, é a condição para que alguém se engaje no processo do pensamento. Não é? Um afastar-se da companhia efetiva dos outros para fazer companhia a si mesmo, mas nessa companhia a si mesmo, ainda nesse diálogo, né, silencioso consigo mesmo, ainda permanece um certo tipo de relação imaginativa com os outros. A Hannah Arendt diz o seguinte, a solidão requer estar só, enquanto a desolação se mostra mais nitidamente na companhia de outras pessoas. Bom, então, foco agora nessa figura da desolação. A desolação
é vista para Hannah Arendt em vários estratos. Ela é uma condição humana, né? Ela é uma experiência própria da humanidade, e é aquilo justamente que se abate sobre alguém quando este alguém perde conexão consigo e com os outros, né? Ainda quando esteja rodeado por eles. Né? A Hannah Arendt vai mencionar esse sentimento do sentir-se dispensável, né? Do sentir-se a mais, e que se manifesta quando a gente considera que, enfim, após a nossa morte, o mundo e todos os outros continuam a ser, de tal modo que a nossa existência não é de maneira alguma indispensável. Né? Essa é uma condição ontológica básica, mas, e a Hannah Arendt diz, ela cita, né, o não pertencer ao mundo, esse sentir que não se pertence ao mundo de forma alguma, e isso está entre as experiências mais radicais e desesperadas do ser humano. Ora, essa desolação, que é uma experiência humana básica, a Hannah Arendt vai dizer, bem, os regimes totalitários estão assentados nessa experiência. Não precisamos nos deter nisso, né? Mas a Hannah Arendt vai dizer, olha, o fenômeno totalitário ele acentua e ele generaliza essa desolação. E ele só é possível porque ele, vamos dizer, ele responde, enfim, a conexão com a humanidade tem que ver, enfim, com esse sentimento de estranhamento absoluto, mas que o fenômeno totalitário, com os campos de concentração, etc., isso vai ser elevado, né, à enésima potência. A Hannah Arendt também vai pensar a desolação como uma experiência contemporânea, uma experiência alastrada, que faz com que as pessoas, né, para além aí do universo totalitário, faz com que as pessoas tendam a perder a confiança em si mesmas. Ela diz, não é, que em condições de desolação, as pessoas perdem, eu cito, a confiança elementar no mundo que é necessária para fazer experiências. É muito interessante essa noção, não é? O que a Hannah Arendt está sublinhando aqui é que esse fenômeno da perda de si mesmo, ele vem junto com uma espécie de perda de confiança no mundo, e é claro, então, que essa perda de si, perda do mundo, são condições que vão favorecer muitíssimo o espraiamento de fenômenos políticos de fanatismo fortemente marcados por um traço ideológico que nós veremos logo na sequência. E, por fim, a ideia da superfluidade tem que ver com uma série de processos aí de privação politicamente orquestrados, né? Privação de direitos, privação do próprio domínio público no qual nós podemos agir, privação, enfim, das condições de subsistência, privação do senso de dignidade própria, de compartilhamento de mundo. Não é? Então, se a gente pensar, não é, desenraizamento, apatridade, desolação, superfluidade, todos esses elementos são aqueles elementos próprios, enfim, do mundo moderno, e mundo moderno no qual, ora vejam só, fenômenos políticos de fanatismo vão brotar, né, e se multiplicar. Então, o fanatismo político ele brota justamente dessa superfluidade mundana que é característica de uma sociedade atomizada de massas, nas quais as relações intersubjetivas perderam profundidade, densidade, estão esgarçadas. Né? A Hannah Arendt diz que a propaganda ideológica ela somente pode insultar o senso comum, o bom senso também, onde bom senso e senso comum já estão muito descosidos, né? Já estão muito esburacados. Bom, o que a figura da ideologia garante é uma espécie de fenômeno de organização do mundo caótico no qual se vive, mas uma organização que é da ordem da criação de um mundo paralelo e fictício, né? A Hannah Arendt ela vai definir
a ideologia, como eu disse no início, como lógica de uma ideia. Né? E isso é bem interessante, porque a Hannah Arendt não está tão preocupada, de fato, com o conteúdo das premissas ideológicas, mas com a operacionalidade, não é? Por que isso funciona? Como é que isso funciona também? Então, ela diz, né, que uma ideologia, ela não se baseia necessariamente num corpo de declarações sobre alguma coisa que é, mas sim, eu cito agora, a ideologia trata o curso dos eventos como se seguisse a mesma lei que a exposição lógica de uma ideia. Fim da citação. Nesse sentido formal abstrato, uma ideologia não tem nada a ver com falsa consciência ou distorção tendenciosa de fatos e questões, enfim, para encobrir a natureza particular de interesses, fazer parecer como universal aquilo que é da ordem do particular. A ideologia, nesse sentido, também não é um ocultar ou encobrir, pois, no fundo, né, o que importa não é o encobrimento, mas é o modo como se diz o que se quer dizer. Né? A ideia de que o enunciado ele assume um caráter, um traço ideológico, não tanto pelo seu conteúdo, mas pela maneira como esse conteúdo é veiculado. Esse é o aspecto importante, não é? E isso, obviamente, depende também de um líder carismático, não é? Um líder, enfim, cujos discursos têm ali uma força de verdade que fazem com que, uma vez dito, e dito de tal modo, esses discursos já não sejam mais objeto de debate, tenham se tornado, enfim, absolutamente reais e intocáveis, como se seguissem, enfim, como se fossem a manifestação de um conjunto de regras lógicas ou aritméticas das quais não se foge. Né? Uma vez que o líder declara algo e ao declará-lo, essa declaração ela vem carregada de verdade, então, a partir daí, tudo que se disser vai ser suficiente para explicar tudo no desenvolvimento de uma primeira premissa enunciada, né, de tal modo que nenhuma experiência e nenhuma verificação adicionais são necessárias. Então, o que você tem, o que importa para Hannah Arendt é a coesão na enunciação de certas premissas fundamentais e a adesão daquele que fala a essas premissas. Nós vimos Bolsonaro, enfim, inaugurando a ONU esse ano, repetindo as mesmas coisas que ele fala desde que a pandemia iniciou no Brasil. Isso faz muito sentido, isso é parte, enfim, isso é comprovação do caráter ideológico no sentido da Hannah Arendt, e não em termos do conteúdo. Tudo depende de premissas simples, compreensíveis, acessíveis, achatadas, que carregam pesados conteúdos emocionais, que brandem, anunciam ameaças fantasmáticas que, enfim, estariam aí sendo promovidas por inimigos muito poderosos, internacionais ou nacionais, ocultos ou declarados. Desse ponto de vista, seguir uma ideologia é o verdadeiro oposto da experiência do pensamento. Então, o seguidor ideal de movimentos políticos fanatizados é este, eu cito a Hannah Arendt uma vez mais, para quem a distinção entre fato e ficção e entre verdadeiro e falso não existe mais. Isso me parece, sim, realmente crucial, não é? E aí o ponto de saturação máximo do ponto de vista da formação aí, da coesão e da identificação em torno de um movimento de fanáticos é a máxima: quem não está incluído é excluído, quem não está comigo está contra mim. Isso também é a Hannah Arendt caracterizando a lógica da ideologia totalitária. Né? Justamente por isso é impossível discutir razoavelmente com um fanático, né? Porque essa pessoa ela não mantém mais qualquer vínculo com a realidade
portanto, na realidade do seu caráter plural, matizado, nuançado, partilhado, mas ela vive encerrada numa cadeia lógica de propaganda ideológica desencadeada por premissas fantasmáticas, né? Por fim, para concluir a minha fala, né, nós estamos já aqui em 40 minutos, se não há como conversar, como convencer um bolsonarista fanático, vamos dizer, por meios argumentativos, ainda assim eu quero chamar a atenção que cabe a nós, como intelectuais, fazer o esforço, não é, de treinar os olhos, treinar os ouvidos, para ver, para ouvir aquilo que diz o líder, para aquilo que dizem os seguidores de um movimento político fanatizado. E isso é difícil, porque nós não temos treinamento para lidar com o absurdo. Não é? Tem isso. Nós somos especialistas em sutilezas, em ler nas entrelinhas, em buscar o não dito naquilo que é dito, etc. Toda uma hermenêutica da suspeita, que não é a lógica pela qual opera um movimento de fanáticos, onde se diz tudo. Nós é que não temos ouvido sutilmente afinado para entender que se diz tudo, né? Então, um pouco o chamado é prestar atenção nos discursos do Bolsonaro, prestar atenção, enfim, no que diz o bolsonarismo. Não é à toa que antropólogos e, sobretudo, antropólogas têm oferecido explicações e análises muitíssimo importantes sobre o desgoverno Bolsonaro, que efetivamente beira a loucura, mas é preciso reconhecer que há método nessa loucura, e então o que nós temos, a nossa tarefa enquanto intelectuais, é efetivamente não fechar os olhos, manter os ouvidos abertos, enfim, é preciso estar atento e forte, porque não dá mais tempo nem de temer a morte. Muito obrigado, gente. Vamos conversar. Obrigado, André. Excelente reflexão no sentido arendiano, né? Então, eu vou iniciar aqui com uma pergunta, vamos dizer assim. Se você percebe, assim, ou qual seria o papel de uma certa elite econômica, né, na aproximação com o bolsonarismo, e se você entende que há uma articulação dessas elites com esses bolsonaristas para manipulação nas massas, no sentido arendtiano. Você acha que existe isso? Há essa articulação deliberada? Eu acho que há uma articulação deliberada, né? Vamos colocar as coisas da seguinte maneira. Lá no período da campanha eleitoral, em 2018, bom, também não vamos poder pensar a campanha eleitoral sem lembrar do que foi, enfim, né, as reviravoltas, das crises políticas da nossa democracia desde 2014, agravando-se ao longo de 2015, o processo de impeachment. Aliás, interessante, né, pequeno parênteses, a única coisa que falta para o impeachment do atual governo são pedaladas fiscais. As pessoas não descobriram isso ainda. Brincadeira. Mas, enfim. Então, em 2018, você tinha todo um contexto prévio de rechaço à política, você tinha também o famoso Fora PT, como não é, você sair à rua de camiseta vermelha entre 2015, 16 e 17, você poderia acabar sendo molestado verbalmente ou agredido fisicamente, sem nem saber por quê. Então, isso é todo um contexto no qual as eleições de 2018 foram jogadas segundo o lema qualquer coisa menos o PT, e deu qualquer coisa. E nesse contexto, o mercado, a elite econômica embarcou, assim, embarcou feliz da vida, não é? Havia um contexto, né, um contexto de degradação já das instituições democráticas muito forte. Naquele momento, então, o mercado embarca, né, na boa, muita gente pensando, não, depois do cara eleito,
os sistemas, as instituições, vai amordaçando. A elite, o baronato alemão, a elite econômica alemã foi com Hitler, tinha um pouco de ressalvas, etc. Inclusive, várias personalidades intelectuais ofereceram verniz necessário e adequado para que o baronato alemão embarcasse de vez com Hitler. Carl Schmitt foi um deles. Então, isso é um momento, não é? Mas é um momento, mas e hoje, não é? Hoje, depois que nós temos quase 600 mil mortos, etc. Bom, a gente percebe que, em alguma medida, há uma boa parte, enfim, da elite econômica, dos representantes do chamado mercado, que, enfim, desembarcaram, mas não toda ela, não é? E acho que aí realmente é um negócio complexo, que no livro em português eu começo a tratar disso, em inglês está mais bem desenvolvido, que é a vinculação entre neoliberalismo e fenômenos, vamos dizer, que a gente pode chamar de produção da morte e mesmo de necropolítica. Não é que o neoliberalismo está, vamos dizer, concebido para produzir a morte, mas, e sobretudo quando ele é aplicado de maneira ilimitada e de maneira, vamos dizer, sem restrições, e num contexto onde a democracia, as instituições democráticas já estão muito fragilizadas, os efeitos colaterais do neoliberalismo produzem exclusão, produzem violência, produzem morte, porque você está responsabilizando os indivíduos pela sua própria sobrevivência, e isso é uma figura da moralização da política. Então, não é, bolsonarismo e neoliberalismo têm articulações, vamos dizer, mais clássicas, mais conhecidas do ponto de vista da literatura contemporânea sobre o neoliberalismo, ao mesmo tempo também que tem, vamos dizer, o que eu chamo no livro em inglês de um neoliberalismo à la Bolsonaro, prêt-à-porter, e aí não é, a coisa ganha dimensões que excedem uma compreensão mais pavimentada academicamente, internacionalmente, a respeito dos efeitos nocivos desdemocratizantes, como dizia Wendy Brown, do neoliberalismo. Aqui no Brasil, o neoliberalismo à la Bolsonaro, ele tem outras conotações muito peculiares, né? Eu ressaltaria aqui apenas uma maneira muito peculiar de conjugar a ideia de liberdade absoluta do sujeito como empreendedor econômico, como este que essa liberdade absoluta ela é conjugada, inclusive, no sentido de se afirmar que este sujeito ele tem de ser livre, inclusive, bom, tem de ser livre em primeiro lugar, né, como no mundo todo, para sair, para buscar o trabalho, para manter a economia a própria do país girando, mas também essa figura da liberdade de não usar máscara, da liberdade de poder ir e vir, da liberdade de não sofrer com uma espécie de estado de exceção, o estado de sítio, que é um lockdown na interpretação ultra neoliberal do próprio Bolsonaro e de representantes do seu governo. Aí tem coisas muito específicas, né? Não é o neoliberalismo brasileiro, ele tem lá as suas, tem muita cor local aí. Então, assim, hoje o que me parece é que talvez, a despeito ainda, não é, de uma parte da elite econômica brasileira continuar fazendo vistas grossas e ouvidos moucos para tudo que está acontecendo no país, me parece que hoje o real mais forte responsável por nós estarmos na crise em que estamos são os agentes políticos, já que, enfim, o Bolsonaro efetivamente soube como confiscar a chave do impeachment ao custo de 37 bilhões de emendas parlamentares.
um governo que, então, o Bolsonaro simultaneamente está na mão do Congresso, ao mesmo tempo em que o Congresso está nas suas mãos. Porque enquanto ele persiste, enquanto ele sobrevive, é o próprio Congresso, como parte das instituições democráticas, que está em risco. Então, por mais que me pareça escandaloso que uma parte considerável, mas não a totalidade da elite econômica, siga com Bolsonaro e provavelmente seguirá até 2022, se ele se candidatar, hoje me parece que ali o lugar, do ponto de vista das instituições democráticas, para onde a gente precisaria olhar, é mais o Congresso e a irresponsabilidade do Congresso e também da Procuradoria-Geral da República. O STF, por outro lado, vamos dizer, quando Bolsonaro, quando enfim os juízes da Suprema Corte perceberam que a sobrevivência, a integridade física deles, né, para além da dignidade da pessoa, a integridade física estava em risco, aí efetivamente o Supremo despertou do seu sono dogmático e passou a ação. Mas o Congresso, na mão do Centrão, e parte da elite econômica, efetivamente, isso responde pelo horror. E aí, para entender isso, tem que entender os nossos 300 anos de escravidão também. André, só para... Bom, primeiro, obrigado pela tua fala, sempre muito lúcido e sempre muito bom te ouvir mesmo. Eu estava só me lembrando um pouco, assim, do que significava pandemônio, né? Lembrando que parece que é no Milton, né, que a gente encontra essa palavra como uma espécie de descrição da capital do inferno, assim, né? E, bom, você deve saber melhor que eu, mas a minha pergunta me levou justamente ao problema das religiões, quer dizer, como é que você, de alguma forma, avalia, assim, esse papel no cenário brasileiro, e se existe alguma coisa em Hannah Arendt que também seja possível de explicar vamos dizer assim, de encontrar essa raiz, né, do problema da religião, enfim, obviamente em outro cenário, mas enfim, queria avaliar, que ouvir um pouco sobre esse avanço do neopentecostalismo sobre a democracia e sobre, enfim, e para a criação, né, dessa grande massa de pessoas aí fanáticas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, parece que o fanatismo da casa do diabo ou o fanatismo da igreja, ele foi a primeira experiência desse grande fanatismo, né, que se alargou aí sobre o Brasil. Acho que tem vários elementos aí para a gente considerar, né? Efetivamente, o fundamentalismo religioso cristão, católico e protestante, ele é um elemento importante para a gente pensar o fanatismo político e, sobretudo, para pensar o bolsonarismo, né? O Bolsonaro, ele em 2016, ele se batiza evangélico, mas esse batizar-se evangélico nunca o impediu de trafegar e de produzir e facilitar articulações entre o fundamentalismo católico e o fundamentalismo evangélico. Vamos pensar também que o próprio Bolsonaro, ele se torna uma figura de relevo nacional em 2014. O que está acontecendo em 2014? Bom, na verdade, assim, o primeiro momento em que ele desponta não é 2011. Como é que ele desponta? No contexto ali do governo Dilma e do desdobramento daquelas ações anti-homofobia, aquilo que ele próprio cunhou como kit gay. Ora, o kit gay é aí que o Bolsonaro aparece, e não é por acaso que é aí. Aquilo é vamos dizer, a gente não presta atenção, mas há um movimento de extrema-direita mundial sendo articulado desde a segunda metade dos anos 90, não é? Em torno da noção de ideologia de gênero, e o Bolsonaro, ele se torna uma figura política de relevo para além do nicho milícias e baixa patente do Exército, que era onde ele era eleito e reeleito desde sempre. 2011, ele desponta como uma liderança relevante com a figura do kit gay. O kit gay, ao desvio que eu estou fazendo, mas um desvio para chegar no seguinte:
o kit gay está mobilizando, não é, essas causas neoconservadoras que tem que ver com o horror diante do feminismo, com o horror diante da diferença, com o horror diante da diversidade sexual, religiosa, etc. E o Bolsonaro, ele percebe que aquilo é um elemento amalgama, aquilo dá o amálgama, não é, galvaniza, e ele pega aquilo, e aí as próximas eleições ele vai ter votações impressionantes, né? Em 2014, no contexto ali, de toda uma discussão do escola sem partido, ideologia de gênero, vamos tirar o termo gênero dos documentos oficiais, etc, 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 o Bolsonaro ele explode, ele tem mais de, sei lá, me lembro agora o dado, mas é a votação mais expressiva que ele tem. Ora, todo esse conjunto de temas que projeta o Bolsonaro nacionalmente tem que ver com moral sexual num contexto de defesa de valores religiosos do tradicionalismo cristão, não é? Valores tradicionais, família tradicional cristã, o papai, a mamãe, os filhinhos. Aí vem o rechaço ao aborto, aí vem o rechaço à igualdade de gênero, aí vem o rechaço às políticas anti-homofobia. Esse é o amálgama, né? E ali, naquele contexto, você tem lideranças laicas reacionárias, você tem lideranças religiosas, fundamentalismo católico e neopentecostais. E tudo isso se articula. A gente precisava aprender muito com esses agentes, porque eles superam as suas diferenças e eles se unem, eles estabelecem o que a Butler chama de política de alianças. Eles fazem isso muito bem. Então, o fenômeno religioso, ele tem ali um elemento muito importante, e o batismo depois do Bolsonaro, e a vinculação, enfim, do Bolsonaro com lideranças muito importantes e do fundamentalismo neopentecostal, isso efetivamente foi um diferencial para a própria eleição do governo Bolsonaro e depois para a sua sustentação no poder. Mas também é preciso lembrar que os governos anteriores ao governo Bolsonaro, né, os governos do PT, estabeleceram também alianças pragmáticas com o neopentecostalismo, não é? E as consequências eram de outra natureza, não é? Se podia ter problemas, mas não estes problemas que nós estamos vivendo hoje. Isso quer dizer, então, o seguinte, que a crise política, do meu ponto de vista, não tem que ver diretamente com o fundamentalismo religioso, embora o fundamentalismo religioso seja um elemento, uma pedra crucial, uma pedra muito importante, permitiu a eleição do Bolsonaro, deu base de sustentação durante muito tempo, só que com o agravamento da segunda onda da pandemia, entre março e maio desse ano, a pauperização, o sofrimento indiscriminado, as descobertas da CPI a partir de maio, a popularidade do Bolsonaro começa a despencar, e começa a despencar sobretudo entre os mais pobres, portanto começa a despencar também entre evangélicos. Então a gente precisa também não tomar os evangélicos ou neopentecostais, sobretudo os neopentecostais, como se fossem pura massa de manobra, né? Como se o pastor cantou a bola. Em alguns casos isso ocorre, sobretudo em casos cruciais. A figura do ele não, por exemplo, né? O movimento ele não, tal como esse movimento foi veiculado em redes de WhatsApp da população evangélica, foi decisivo para o voto contra a Haddad e a favor do Bolsonaro. Então, isso tudo foi muito importante. Os evangélicos deram muita sustentação, continuam dando. Você tem a figura, uma das ministras mais importantes do Bolsonaro é a Damares, né? Damares foi para a ONU ano passado, acho, ou retrasado, fazer o seu discurso. Então, assim, muito forte. Mas isso também não quer dizer que todo e qualquer adepto das várias denominações neopentecostais esteja
intrinsecamente vinculado ao governo Bolsonaro, assim como também a Igreja Católica tem muita dissidência em relação ao governo Bolsonaro, o padre Júlio Lancelotti, o Frei Beto, etc. Né? São figuras de destaque, né, de relevo. Sobre a Hannah Arendt, ela não tem muita reflexão sobre isso, mas ela tem alguma. Eu me lembro de um texto chamado Religião e Política, que eu li há muito tempo atrás, acho que é um texto dos anos 40, e o que ela dizia, uma coisa que me ficou assim, que a politização da religião era das coisas mais perigosas que podia acontecer para a política e para a religião. Então, o texto Religião e Política, eu acho que é um texto que merece ser relido. Ele está naquela coletânea Dignidade da Política, eu próprio precisaria lê-lo. No livro A Pandemia e o Pandemônio, eu não falo muito, ou quase nada, enfim, sobre esse pilar de sustentação do bolsonarismo com a politização do fenômeno religioso. E acho que é importante, né? Eu me foquei muito ali na relação Bolsonaro-pandemia. Né? Não é uma avaliação do governo Bolsonaro, que ainda está acontecendo. Assim como hoje, o livro em inglês está acabado, enfim, enquanto eu não mandar para a editora, vem uma nota de rodapé com uma descoberta escabrosa da CPI, né? A CPI, pá, não teve como não entrar os Miranda Brothers, como não entrar a Prevent Senior. Enquanto eu não, né, eu preciso mandar o livro, senão ele não termina nunca. Mas não é uma avaliação do governo Bolsonaro. Uma avaliação do governo Bolsonaro precisa discutir o fenômeno da politização da religião, precisa discutir também a politização do Exército, das Forças Armadas, de modo geral, não é? Dentre outros elementos que eu discuto no livro e que ficaram mais realçados durante a pandemia, e que era a questão da biopolítica, do neoliberalismo e da necropolítica. Por aí você vê, né? Religião, Forças Armadas, neoliberalismo, biopolítica, necropolítica, ideologia, movimentos fanáticos de massa. Bolsonarismo e Bolsonaro são fenômenos complexos. E eu acho que a gente presta um desserviço quando a gente diz, esse louco, Bolsonaro, ele pode ser um maluco, ele pode ser um degenerado, um sociopata, mas ele sabe jogar um jogo político que nos deixa no chão o tempo inteiro. Porque ele tem coragem de ir lá na ONU e falar bem da cloroquina. Quem é que tem coragem de fazer isso hoje? Ele tem. E ele vai lá e tem motivos para fazer tudo isso. A nossa sorte, enquanto brasileiros, é que o grande irmão do Norte, enfim, o Donald Trump, saiu da esfera, né? Embora continue forte. Se tivesse ganho essa eleição, estava complicado. Eu diria até assim que a nossa situação estaria muito... Veja o paradoxo, né? A nossa situação do ponto de vista político, apesar de ser gravíssima, Bolsonaro começa a derreter eleitoralmente a partir de março, abril, mas o custo disso tudo são 600 mil mortos. Nós não chegamos, mas vamos chegar. E vamos passar. Não é? Então é muito grave. Se a gente não tivesse tido a pandemia, ou se a pandemia não tivesse explodido com a loucura da cloroquina, com a loucura do Pazuello como um militar que não tinha ideia do que estava fazendo ali, a não ser obedecer o chefe, se a coisa não tivesse explodido, a gente ia ficar tranquilo aí, vamos dizer, com 300 mil mortos, e o Bolsonaro ia ser reeleito. É uma coisa impressionante isso. Isso também precisamos pensar sobre isso, né? O quanto, a nossa capacidade de resiliência no pior sentido possível, de sermos vergados e em vez de quebrarmos, nos amoldarmos. Né? Tem alguma coisa ali que é muito grave, e aí eu volto a insistir, tem que ver, enfim, com os nossos 300 anos de colonialidade escravocrata. Obrigado, André. Vou fazer mais duas perguntas. Uma que a Luciane Cremasco colocou aqui. Professor André, você falou do ataque à cor vermelha. Uhum. O que dizer do sequestro das cores da nossa bandeira? Né? E ela cita hoje o caso do Luciano Hang na CPI, né? Que parece com aquele terno. Eu vi. É um sequestro terrível, né?
dada a minha idade, né, eu vivi já adolescente, assim, o fim da ditadura militar. O verde e amarelo, para mim, nunca foi, vamos dizer, eu sempre tive ali uma desconfiança um pouco, né, eu sempre vi um pouco o negócio do ame ou deixa. E desde 2015, efetivamente, essas cores foram sequestradas. Antes do bolsonarismo, antes do Bolsonaro, pelo lavajatismo. Vamos dizer que 2015, a gente que mora aqui em Curitiba, eu moro aqui no centro, eu vi umas 70 mil pessoas de verde e amarelo contra tudo isso que está aí. E aquilo nós vimos onde isso foi terminar um ano e meio depois, em agosto de 2016, e o que tudo que veio na sequência, e o verde e amarelo efetivamente foi sequestrado. A minha, né, dificuldade peculiar, pessoal, não interessa. O que eu achei interessante é que agora as manifestações aí do 2 de outubro parece que tem tido aí um movimento no sentido de incorporar o verde e amarelo, né? Eu acho que isso é um movimento importante, embora vocês não vão me ver com a bandeira do Brasil nem de camiseta da seleção. Efetivamente eu não consigo. Tá, para além da minha capacidade né, de jogar politicamente, mas eu acho que, né, aí, vamos dizer, me incomoda, sim, né, eu ver da minha janela, né, eu não tive coragem de ir nas manifestações, provavelmente também não irei, agora no dia 2 a gente encontra muito amigo, e aí, putz, aí fica aquela coisa, você abraça, não abraça, beija, não beija, que horror. Mas, enfim, me incomoda, sim, que essas manifestações, as que houve aqui em Curitiba, essa coisa de que todo mundo tem que ir de vermelho, como se fosse uma espécie de atestado de correção política, quando isso a gente sabe que espanta um monte de gente que olha para ele e fala, não se reconhece. Assim como eu teria muita dificuldade, teria muita hesitação de entrar numa manifestação verde e amarela sem ter sido previamente advertido de quem é que está lá, eu não entraria, não é? A não ser que fosse para fazer um estudo, mas eu não sou antropólogo, eu não sei fazer isso daí, e acabar saindo no braço com alguém apanhando. Então, assim, eu teria dificuldade de entrar num mar de manifestações verdes e amarelas, e eu imagino que muita gente olhe para uma manifestação cheia de bandeiras vermelhas, exclusivamente, e veja que, peraí, mas eu não me fui convidado para entrar nesse troço aí, sabe? E, pô, a gente precisa de todo mundo, né? Eu tenho meu candidato, eu tenho as minhas convicções políticas, mas a gente chegou numa situação, né? Antigamente era qualquer coisa menos PT, para mim, hoje é, muito francamente, qualquer coisa menos Bolsonaro. Felizmente, o candidato que está despontando aí não é qualquer coisa para vencer o Bolsonaro. A questão hoje é saber se toma posse. Mas acho que a gente precisa também aprender, no campo democrático, a jogar de maneira mais flexível. Assim, eu fico muito pasmo assim, quando fico sabendo, leio, né, que manifestações anti-Bolsonaro, aí o pessoal, sei lá de qual partido, sai no braço com o partido outro. Pô, pelo amor de Deus, sabe, assim, a gente não precisa concordar com tudo, eu posso, inclusive, discordar frontalmente de vocês, mas se vocês estão lá numa manifestação fora Bolsonaro, beleza, porque mais 4 anos o Brasil não aguenta. Não aguenta, não tem como. Isso aqui vai virar um país, já está um país cronicamente inviável. Imagine mais 4 anos. Mais 4 anos, muito provavelmente, serão mais 8, mais 12. O projeto de corrosão interna das democracias passa por aí. E de fato, eu acho que o Bolsonaro ele é um jogador hábil, ele joga com as duas mãos. Se der para corroer a democracia sem destruí-la, tanto melhor. Se não der jeito, a gente inventa uma justificativa de salvar a democracia e dá um golpe. E, né, o Sérgio Adorno, não, não é o Sérgio Adorno, é o, como é que chama lá o cientista político do presidencialismo de coalizão?
o Sérgio Abranches, desculpa, Sérgio Abranches, não Sérgio Adorno. Sérgio Adorno trabalha com a questão da violência. O Sérgio Abranches, ele está aí com uma tese do golpe híbrido, né? Golpe, né? Golpe versão 1.0 e golpe versão 4.0, né? Vai comprando agentes econômicos, comprando agentes políticos, fecha a porta do impeachment, vem agora um auxílio emergencial, vem uma enxurrada de fake news, as redes digitais efetivamente vão ter novamente um papel decisivo, e a extrema-direita está na frente dos setores democráticos no manejo das redes sociais, das redes digitais. Eles levam vantagem, eles sabem como fazer, eles estão treinados para isso. Nós já melhoramos, mas certamente vão apanhar ainda. Vai que o cara chega lá numa situação de segundo turno e perde por 2%. Vai dar rolo. Vai que ganha. Uma loucura completa. Ou pode ser que perca e tente fracasse. A Bolívia foi assim. Não é? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de instabilidade profunda da nossa democracia, e não reconhecer isso é não ter ideia de onde está pondo o pé. Este ano, né, os 2 últimos anos foram, sobretudo, os anos da pandemia. O ano que vem é o ano do pandemônio político. Isso não tem a menor dúvida, né? Não precisa ser analista político, não precisa ter bola de cristal. Vai ser o 7 de setembro por 365 dias. Espero que termine um pouco do jeito como foi o nosso 7 de setembro, né? Gritou e cobrou. Sim. Bons tempos, né? Eu, por exemplo, que não vestia verde porque meu time é o Corinthians, né? Eu preferia aqueles tempos, esse tipo de alienação, né? Enfim. E uma última pergunta, né? Bem provocativa, né? O Brasil é um país formado por uma massa de sujeitos banais? Olha, no sentido arendtiano, né? Olha, é difícil, assim, fazer esse tipo de declaração. Né? Você tem aí a massa e a banalidade, né? Eu acho que a gente teria que pensar um pouco em 2 registros. Há um registro mundial, há um registro epocal, se nós quisermos, né? Em que massa e banalidade não são apanágios ou privilégios ou qualidades específicas do ser brasileiro, não é? Claro que nós temos a nossa parcela de contemporaneidade, de massificação e de massificação nos termos da Hannah Arendt, né, de descosturamento. Acho que o Brasil é um país assim, de um lado muito descosturado, se a gente compara o Brasil com a Argentina, por exemplo, com o Chile, com a Colômbia, né, e outros países onde há um certo sentimento de pertença, de pertencimento, de vinculação, onde, enfim, frases como as ditas pelo Bolsonaro, aquilo não seria possível, né? O e daí? Quer que eu faça o quê? Isso geraria assim, um troço. A gente deglute bem esse troço, a gente está meio preparado, enfim. Veja, de novo, né, 300 anos de escravidão. Eu queria só, para não falar mais de novo disso, todos nós estudamos a escravidão na escola. Nenhum de nós desconhece a escravidão. Nenhum de nós nunca se horrorizou com a escravidão. A escravidão tinha escravo, o Debré, né, é chato, né, o Pelourinho, meu Deus, a escravizaura, puxa, os negros, como eles sofreram, né, 300 anos. 300 anos. Veja, a nossa capacidade de naturalizar o horror é muito grande. E desse ponto de vista, né, de descosimento, de uma certa superficialidade, a gente é muito presentista. O argentino é vinculado ao passado com unhas e dentes, até o exagero disso. Nós não temos essa vinculação com a nossa própria história, com o nosso passado, com os últimos 5 anos.
A gente vive um presente maluco, às vezes olhando para a ideia de que o Brasil é um país do futuro. A nossa temporalidade é muito maluca e ela favorece um certo achatamento. Mas tem um outro lado, né? Tem um elemento, tem muitos elementos da cultura brasileira que também são muito diferenciais. Se a gente pensar a criatividade popular, tal como, por exemplo, ela se manifesta na música popular brasileira, seja ela produzida pela elite cultural ou pela população. Quer dizer, você tem ali um esteio também de criatividade, de ironia, de jogo de cintura, de saber discriminar, de também saber que é preciso rir quando não há mais o que fazer. E o que você vai fazer? Se matar? Não, você vai rir e vai dar um jeito. Né? Então, há uma fonte também muito inesgotável da cultura brasileira que permite também, que permitiu, enfim, que a gente pudesse consolidar uma democracia. A democracia no Brasil nunca durou 30 anos. E a gente conseguiu, e o Bolsonaro está batalhando para desconstruir isso, não está sendo tão simples quanto ele desejaria. Pense também assim, né, o esforço de um sistema único de saúde, de toda uma cultura vacinal, que não permitiu que o Bolsonaro destruísse. O Bolsonaro tentou de toda maneira, até não comprando vacina, e não foi possível. A população brasileira quer se vacinar, enquanto a população americana tem 40% de gente que não se vacina com vacina sobrando. Então, assim, né, o Brasil é um horror. Isso também é um pouco um discurso de elite que olha para o Brasil e fala, meu Deus, eu quero ir embora, que horror, esse país de iletrados. Um país de letrados, sim, mas com uma criatividade, uma argúcia e um sentido assim de sobrevivência e também de fraternidade que não pode ser desconsiderado, né? Então, assim, eu acho que a gente é uma massa de seres banais, tanto quanto, enfim, o nosso mundo hoje é um mundo composto assim. Quem conhece, né, a gente viaja, ou pelo menos viajava, bom, a gente não acha que o Brasil é assim tão pior do que os Estados Unidos, a França. A França tem lá seus 20% que votam no Front National. A Alemanha agora deu uma equilibrada, mas até as últimas eleições tinha 13, 15% que votava na alternativa pela Alemanha, um país do Holocausto, do nazismo, e tem lá, né? Sim, e, enfim, os Estados Unidos, né? Essa coisa impressionante que o Trump, sendo o que foi, teve 40 e tantos por cento, teve 70 milhões de votos. Uma coisa impressionante, né? Assim, que 40% da população se recusa a se vacinar, e imagine, né, o celeiro de variantes, os Estados Unidos como um país afluente, as pessoas viajam para todo lado, disseminando o vírus para tudo quanto é canto. Então, assim, né, também desesperado do Brasil, o Brasil produziu e produz, e espero que continue a produzir, muita diversidade, muita riqueza. Agora, mais 4 anos, eu não sei, aí realmente, aí vai ficar difícil. Mas era isso.